Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Postos. Estamos enormemente felizes em, de novo, poder abraçar aí o seu carinho, a sua amizade para com o nosso programa. Ao vivo, pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Sempre saliento que, apesar de estarmos agora com a edição ao vivo, você que não puder acompanhá-la toda na íntegra, poderá revê-la às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos. E ainda pelo aplicativo da TV Postos no seu smartphone, logo no comecinho da tarde, esta edição também chega ao aplicativo da nossa TV Postos, que é o TV Postos Play. Dia hoje se apresentando de uma maneira bastante interessante, por enquanto, viu? Porque há previsão, segundo a meteorologia, de chuva, pancadas de chuva para hoje, para amanhã, e a gente já percebe, assim, ainda que tímida, uma formação de nuvens que começa a sinalizar nesse sentido. Por enquanto, o dia está bastante aproveitável, as pessoas fazendo as suas caminhadas ali pela Avenida João Pinheiro, o que é sempre muito bom, e dessa maneira nós estamos chegando para saudar mais uma vez a esse novo dia, a essa nova oportunidade que Deus coloca a cada um de nós. Os jornais diários hoje voltando a circular, depois do final de semana, com manchetes distintas em suas capas. O Jornal da Mantiqueira traz aí um enfoque mais policial. Bar próximo ao local do crime foi alvejado com tiros e incendiado. Isso por conta da morte de um cigano que foi atropelado, a princípio, propositalmente. Agora, eu fico tentando entender o que o estabelecimento tem a ver com isso, né? O que o bar tem a ver com isso para ser alvejado dessa maneira. Estranho isso. Ali, na foto central, lamentavelmente, a morte dessa jovem arquiteta aqui de Poços de Caldas, que se vitimou aí num acidente automobilístico gravíssimo lá em Três Corações, e foi sepultada na tarde de ontem. Alguma coisa do esporte ali também, na capa do Jornal da Mantiqueira, e o Jornal da Cidade já traz um outro enfoque. O DEMAI nega a contaminação da água por agrotóxicos em Poços de Caldas. É aquela história, se nós não confiarmos na autarquia que cuida disso, né, que é o nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, entrega para Deus, né? Se o DEMAI está negando, e tecnicamente, acredito eu, negando isso, que assim seja, né? Temos outros destaques ali, também o destaque para o acidente automobilístico que eu mencionei anteriormente, a revitalização de uma CEI, um centro de educação infantil concluída, sendo entregue, e outros assuntos que merecem a sua leitura do Jornal da Cidade, edição de hoje. E hoje é também comemorado o dia de São Jorge. O Santo Guerreiro tem o seu dia comemorado hoje. A Igreja Católica em festa, não é? Por conta do quão São Jorge é querido entre milhões de fiéis. Portanto, hoje, dia de São Jorge sendo comemorado por todo o Brasil, por todo o mundo católico, a bem da verdade. E para o programa de hoje, nós estamos com muita satisfação recebendo o advogado Alexandre Contin, ele que representa a Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal. E eu saúdo agora ao Alexandre, agradecendo enormemente a sua gentileza em estar conosco aqui nessa edição. Bom dia, viu, Alexandre? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Postos. Mais uma vez agradecendo o convite e agradecendo principalmente a TV Postos. Eu sempre fico muito feliz quando recebo os convites por parte da TV Postos, porque é uma emissora que prima muito pela qualidade da informação que chega aos seus telespectadores e respeita muito o contraditório. Ouvir muito os dois lados da história para passar ao público uma informação correta e permitir ao público formar a sua própria convicção. Então, mais uma vez, os meus agradecimentos aqui. A gente que agradece e acaba endossando as suas palavras, que realmente essa é a premissa, não é, do jornalismo da TV Postos em todos os seus segmentos, uma vez que semana passada trouxemos aqui uma das vereadoras signatárias
desse anteprojeto de lei, a vereadora Cissa, e nada mais justo do que ouvirmos o outro lado do mesmo enfoque. Saúdo com a mesma alegria, Dr. Carlos Camargo, gentil como sempre aos nossos chamamentos, debatedor, co-apresentador da edição de hoje. Mais uma vez, bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, Pedro Bertozzi. Obrigado aos telespectadores, a quem eu desejo um ótimo dia. Um bom dia também para o Ildeu Pereira, diretor da TV Poço, a quem eu estendo os cumprimentos a todos os funcionários. Bom dia, doutor Alexandre Contim. É um prazer estar aqui com o senhor. Nesse assunto tão relevante, né, atual em Poços de Caldas, a respeito das charretes. E o Pedro Bertozzi, que aqui agora há pouco falando disso de São Jorge, né? Então tudo hoje é um dia especial, né? Feriado no Rio de Janeiro, padroeiro, São Jorge é padroeiro do Rio de Janeiro, feriado lá para os cariocas. São Jorge da Igreja Católica, um santo eclético, né? Da Umbanda, né? Como Ogum, hoje na Umbanda também se comemora, se festeja o Ogum, no sincretismo religioso, que é o São Jorge, e no futebol, né? O Corinthians, né? Parque São Jorge, na rua São Jorge, e o Corinthians aí campeão nas vésperas do dia de São Jorge. Então, exatamente. E o assunto hoje é cavalo, charrete, e São Jorge montava a cavalo, então hoje o assunto está equino. Está equino e bem nos moldes de São Jorge, e que ele nos proteja, nos abençoe, né? E ilumine nosso caminho. Muito bom. Doutor Alexandre, eu tenho aqui em mãos a cópia do anteprojeto de lei, de número 7, 2019, que versa aí nas suas laudas, né, sobre esse assunto que já é de conhecimento público, até porque tomou conta do noticiário local em todos os seus veículos, que é a apresentação desta intenção de 5 vereadores, se não me falha a memória agora, não é? Que encaminham esse projeto ao Executivo com uma extensa argumentação, dando conta de que a cidade já não comporta mais o transporte animal, seja ele turístico ou não. Por uma série de fatores apontados aqui, obviamente que o senhor tem a cópia desse documento, e o senhor hoje é o protagonista aqui na edição do Jornal do Sul de Minas, do outro lado da história. O senhor representa os condutores das charretes de Poços. Como é que o senhor avalia a chegada desse documento? Bem, o anteprojeto de lei ele é uma proposta inicial que foi remetida ao Poder Executivo, né, na intenção de que volte na forma de projeto de lei. Eu enxergo como uma forma de expressão da democracia mesmo, é uma opção legislativa, uma opção por parte do legislador, ouvindo o clamor da sociedade, que hoje parte da sociedade de Poços de Caldas realmente clama pelo fim da atividade de charrete, ao entendimento de que haveria maus tratos e se preocupando com a causa animal, que é uma causa muito legítima e que é muito relevante que realmente haja essa preocupação com a vida animal. Nós nos surpreendemos inicialmente com o recebimento deste anteprojeto, principalmente porque ao final de 2017, um dos vereadores que assinou esse anteprojeto também apresentou um outro anteprojeto. Só que é um anteprojeto completamente antagônico a este anteprojeto, porque se tratava sobre o controle de zoonoses da cidade. A legislação era bastante esparsa com relação ao controle de zoonoses da cidade, então eles fizeram um contemplado de toda a legislação, envolvendo todos os tipos de animais, desde abelha, desde galo, desde galinha, cachorro, microchip em cachorro, enfim, todo o controle por parte de animais e de saúde em Poços de Caldas. E havia um tópico em específico nesse anteprojeto que tratava do veículo de tração animal. E o antigo anteprojeto ele via regulamentando a charrete, porque a legislação da charrete em Poços de Caldas também é um pouco antiga. Então ele via regulamentando e melhorando a questão da charrete em Poços de Caldas, já contemplando todas as reivindicações da Associação dos Animais e dos defensores dos animais. Então, por exemplo, no antigo anteprojeto, havia uma limitação de peso por parte da charrete, uma limitação de passageiros por parte que o charretista poderia levar no passeio, havia a disponibilização do tamanho da charrete, do percurso da charrete, enfim, todo um controle
toda uma imposição de fiscalização, de aplicação de sanção, de recolhimento de cavalo em caso de maus tratos, de novas concessões ou não concessões para novos charretistas. E esse anteprojeto também foi encaminhado para o Executivo, mas a coisa de 8 meses ele não retornou. E talvez para suprir essa falta de um retorno por parte do Executivo e também por parte da população que continuava a cobrar uma resposta por parte do Legislativo, os vereadores eles acabaram propondo um novo anteprojeto. Evidentemente que se tratam de vereadores diferentes e que a proibição da charrete já é uma bandeira antiga por parte da vereadora Maria Cecília Opípari, não é a primeira vez que ela apresenta um projeto nesse sentido, então nós nem podemos dizer que foi uma inovação nela, porque algumas pessoas acabaram dizendo o Legislativo está se curvando aos anseios populares, e eu acho que isso, na verdade, é assim que deve ser mesmo, porque os legisladores estão lá para representar a sociedade. Então eu acredito que foi uma opção por parte dela de propor essa proibição. Tem algumas ressalvas jurídicas quanto à apresentação deste anteprojeto, principalmente no que concerne da competência para legislar sobre matéria de trânsito, algo que eu comuniquei ao Ministério Público de Minas Gerais e obtive uma resposta que mandaria para avaliação por parte da Central de Controle de Constitucionalidade da Procuradoria-Geral do Estado. Então nós teremos também uma averiguação por parte da Procuradoria acerca da constitucionalidade ou não deste anteprojeto. E nós esperamos que este anteprojeto ele sirva para que a discussão em Poços de Caldas acerca das charretes ela amadureça. Porque embora essa discussão ela exista há mais de 30 anos, da proibição ou não das charretes em Poços de Caldas, me parece que é uma discussão ainda carente de responsabilidade, de ambos os lados. Também por parte dos charretistas e também por parte das pessoas que querem a qualquer custo proibir e acabar com a atividade de uma vez. Eu acho que quando a vida lhe dá limões, você faz uma limonada. Então, acho que nesse sentido, a discussão está amadurecendo. Eu já estive com boa parte dos vereadores, inclusive com a Cissa, e nós pudemos pensar em alternativas, pensar em soluções, pensar em dar uma destinação boa aos animais, uma resposta boa à sociedade, uma resposta boa também aos charretistas. Então, acho que a discussão está melhorando nesse sentido. A gente entende perfeitamente o posicionamento do Dr. Alexandre, exatamente porque ele está defendendo os seus clientes, que é aí a Associação dos Condutores de Charrete, né? Os charretistas, charreteiro, uma hora fala uma coisa, outra hora se fala outra. Eu, particularmente, doutor, eu sou totalmente contra esse serviço aí de charrete em Poços de Caldas. Se dependesse da minha única e exclusiva vontade, isso aí já tinha acabado há muito tempo. Mas nós vivemos num sistema jurídico, né? Uma democracia, e então nós obedecemos às leis, os decretos, e de leis e decretos podem ser modificados, como está acontecendo agora com a vereadora Cissa. Eu aproveito a oportunidade aqui para homenagear e agradecer a vereadora Cissa por essa atitude. Juntamente com os demais, né, doutor? A vereadora Cissa, a vereadora Lígia Podestá, o Lucas Arruda, o vereador Arruda, o Bonafé e o Marcelo Heitor. Quem? O Marcelo, vereador Marcelo Heitor Marcelo Silva. Sim. Então, eu parabenizo e até agradeço, né, em nome da maioria da população de Poços de Caldas, a boa vontade e a coragem desses vereadores de enfrentar esse problema que há muito tempo, há décadas, e cada dia mais isso aí esquenta mais ainda esse assunto. Então, e a população, já é público e notório, doutor, que para todo lugar que a gente vá, nas redes sociais, na internet, nas conversas do cafezinho na padaria, o assunto, quando se fala em charretes, todo mundo, que as pessoas, eu digo aí, uma faixa de 80%, 90%, é contra. E é contra exatamente pelo fato dos maus tratos aos animais. Todos entendem que esses animais são submetidos a um trabalho exaustivo, numa temperatura alta, num excesso de calor, ou de frio, ou de chuva, ou de vento, numa avenida feita essa João Pinheiro aqui, que já não comporta esse tipo de atividade,
outras pessoas sugerem que poderia ser em outro local. Ou seja, existe uma saída, doutor? Então, sair desse modelo que se encontra, o senhor vê alguma saída para esse fato, para que sobreviva esse serviço prestado na cidade pelos charretistas, sem que seja abolido de 100%, como que é a maioria da população? Hoje essa é a discussão mesmo, né? A busca por essa resposta é que trará a solução para o imbróglio aqui que há décadas na cidade nós enfrentamos. Nós temos diversas opções no momento. Por exemplo, com questão a João Pinheiro, com questão ao trânsito na João Pinheiro, com a alegação de que as charretes elas atrapalham o trânsito. E talvez até estresse, o trânsito da João Pinheiro estresse aos próprios animais. E aos motoristas também. Acaba gerando um clima o motorista que vem vindo atrás de uma charrete tem que dobrar a atenção, não é mesmo? Então, ele vai ter que sair de trás da charrete para ultrapassar, ele tem que ter atenção na faixa que está à sua esquerda. Ou seja, já que você deu o pitaco, eu entrei dando mas ainda assim, os motoristas são racionais, né? Os animais estressam por instinto, né? Vamos dizer assim. Quanto à questão do trânsito, já existe uma regulamentação acerca do veículo de tração animal no Código de Trânsito, inclusive dizendo onde anda a charrete no trânsito. Então tem lá no Código de Trânsito dizendo que a charrete ela anda pelo lado direito. Então ela pode transitar ali. Agora, a questão do estresse do animal, eu fico sempre com muita cautela para falar de situações como essa, porque quando se trata da saúde animal, ninguém melhor para falar sobre o assunto do que um veterinário. Porque senão eu poderia estar aqui falando sobre uma coisa que eu não entendo, que é de como o animal se estressa ou não, do que a natureza do animal permite que ele viva ou não, porque é muito diferente, né? Então, por exemplo, quando eu tive contato com uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, eu pude constatar que, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, um dos itens que eles consideram maus tratos é submeter o animal a uma carga excessiva e diferente do que a natureza dele permite que ele suporte. Então, maus tratos, segundo o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, é diferente para um cachorro, para um gato, para um cavalo, para um elefante, porque tem a ver com a natureza do animal e com o que ele suporta pela própria natureza. Então, o mesmo ato pode ser considerado maus tratos a um animal e não a outro animal. Por exemplo, se eu subir em cima de um cachorro, eu estou submetendo ele a um trabalho mais excessivo do que a natureza dele permite. Isso seria maus tratos. Agora, se eu subo num elefante, evidentemente que não, porque a natureza dele permite que ele suporte muito mais do que o meu peso. Então eu sempre fico com bastante cautela para falar sobre isso, porque senão nós incorremos em senso comum. Eu poderia dizer aqui que não, que o trânsito não estressa o animal, mas eu poderia estar falando aqui uma inverdade que eu não tenho propriedade para falar enquanto um jurista e não enquanto um médico veterinário. Dentre as opções, nós temos, e que já foi apresentado no antigo anteprojeto de lei, é a redução da carga de que a charrete pode tracionar. Isso já existe uma preocupação dentro da própria associação, e embora não exista uma legislação nesse sentido, internamente, no Estatuto dos Charretistas, há essa previsão de que hoje a charrete pode tracionar 3 passageiros. Mais o condutor. Mais o condutor. 3 passageiros, incluindo criança, evidentemente. Hoje, seguindo a legislação que já existe, cada charretista ele deve possuir 3 animais para que haja um rodízio. Isso acontece? Isso acontece. Isso é uma das coisas que acontece. Eu até questionei uma das primeiras vezes o presidente, ele disse com toda a propriedade, doutor, isso acontece, a gente fica em cima mesmo. Na segunda-feira passada, tomou posse o novo presidente da associação para o novo mandato, que é o senhor Reginaldo. E eu fiquei bastante feliz porque no seu discurso de posse ele demonstrou uma especial preocupação com a causa animal e disse que isso será uma das bandeiras do mandato dele. Então ele já disse ali, gostem ou não, mas ele já vai afastar ali cerca de 7 cavalos que ele entende que não se encontram no peso adequado. Ele quer que todos os charretistas eles apresentem cavalos saudáveis, bem nutridos, fortes, limpos, não só pela questão da saúde animal, mas para mostrar para a população que existe essa preocupação interna. E é evidente que maus exemplos nós temos lá dentro, nós já estamos identificando quem são os maus exemplos e queremos realmente afastar esses maus exemplos, para que para que seja possível nós conciliarmos a causa animal junto com a atividade de charrete, que é uma atividade que para eles é uma atividade de vida, né?
É muito difícil a gente pensar em proibir, porque embora nós não possamos, como acabamos conversando nos bastidores aqui, nos preocuparmos com uma medida drástica de que tire eles da atividade de charrete, que seja uma obrigação que eles procurem uma nova atividade, mas se tratando de um meio de vida e da própria filosofia de vida, do que eles querem. Tem charretista que diz lá para mim que vai morrer, que quer morrer sendo charretista. Então aquilo acaba sendo a vida dele, o que eles entendem e o que eles gostam. Então nós precisamos conciliar, não adianta nós nos preocuparmos apenas com a causa animal e esquecermos a causa humana que existe por trás das charretes. Então acho que é muito importante. E é importante a causa animal, e eu sempre gosto de frisar isso porque é uma preocupação também minha, né? Eu não defendo os charretistas a qualquer custo, e o fato deles possuírem uma assessoria jurídica não significa que eles querem praticar maus tratos e serem defendidos. Significa que eles querem se adequar ao que a legislação impõe, observando a causa animal, que vem merecendo maior relevância também dentro do direito, mas sem deixar de nos preocuparmos também com a causa humana. Muito bem, nós temos um primeiro intervalo chegando a essa edição caliente do programa, até porque as redes sociais já começam aqui a apresentar, né, alguns relatos. Hoje vai bombar essa rede social. Verdade. É natural, é o assunto do momento, e nós vamos continuar com o doutor Alexandre Contin daqui um pouquinho. É bem rápido, não saia daí. Muito bem, de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, quando com muita satisfação estamos recebendo o advogado doutor Alexandre Contin, que representa a Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal em Poços de Caldas, nessa celeuma toda aí criada desde a apresentação desse anteprojeto de lei ao Executivo Municipal. E a vereadora Maria Cecília, o Pípari, disse aqui que, e nós estamos corroborando essa informação, que o Executivo não tem prazo para assinar e devolver para a Câmara, ou não assinar, não é? Ele não tem prazo. Quero saudar aqui e retribuir votos de bom dia que estamos recebendo da Patrícia Zangiaco, me acompanhando a edição conosco hoje, o Edson Roberto Herrera, o Luiz Antônio Pradella. Ele disse aqui, o Luiz Antônio, tire essas charretes logo da cidade, sem emenda, sem anteprojeto. Proibido o uso de animais. Adriana, Brasil inteiro proibindo, porque só aqui está liberado. Tal, e aí ela faz algumas colocações aqui pessoais e tal, assim como o Pradella, né? Que eu não vou nem colocar aqui para o doutor Alexandre, porque é um negócio que não combina muito, né, o Luiz Antônio? Não vem muito ao caso aqui, não é? Até porque não é esse o intuito da edição, de ofender a quem quer que seja. Doutor Alexandre, a gente comentava aqui nos bastidores que seria pertinente um entendimento do seguinte: quem busca o serviço de charrete, quem procura, que via de regra é turista, não é? Acredito que 99,9% é turista, nós precisamos entender se quem busca o serviço de charrete quer andar de charrete ou chegar ao destino, seja lá, Bel das Noivas, sei lá onde for, country club, de charrete. Porque se for andar de charrete, eu acredito que seja, né, para matar a curiosidade, por que não se estabelecer um trajeto, sendo que o desejo, em tese, seria andar de charrete? Eu acredito que há uma junção realmente da questão do passeio, da charrete e também de chegar ao ponto turístico, mas a charrete ela tem sido o próprio ponto turístico, como você acabou dizendo. Exatamente. Especialmente porque os pontos turísticos de Poços de Caldas eles estão completamente abandonados e o descaso tem sido enorme, e qualquer pessoa de Poços de Caldas que quiser visitar um ponto turístico vai ver em que estado se encontra esse ponto turístico, e acaba sendo até vergonhoso para o próprio turista. Eu acho que seria interessante nós termos conversas conjuntas, especialmente com a Secretaria de Turismo. Uhum. Porque a Secretaria de Turismo ela poderia nos trazer essa constatação de qual é a intenção do turista, se é andar de charrete, se é a procura pelo ponto, porque eu imagino que eles possuem esses dados estatísticos, eles ouvem os turistas, eu imagino.
E não sei, porque aí seria uma opção legislativa. Eu não posso me sobrepor ao legislativo, inclusive, tanto pelo fato de eu não ser vereador, tanto pelo fato de eu não ter proposto esse anteprojeto. Mas eu acho que isso também seria uma opção, de que o poder público, embora já exista hoje um percurso que é permitido a charrete andar, que é naquele espaço do João Pinheiro, passando pelos comércios, passando por trás do Caltrim Clube, no Termas e volta para o ponto de charrete, que é ali no Relógio Floral. Então hoje já existe um percurso que o poder público permite o passeio turístico. Mas talvez também seria uma opção que nós diminuíssemos o percurso e estabelecêssemos um local diferente. Não sei, isso é uma opção legislativa que nós precisamos conversar. Mas conversar não é ofender, né? Como você acabou dizendo, hoje nas redes sociais as pessoas elas destilam ódio de uma maneira muito simples, mas pode ficar tranquilo, depois eu faço questão de ler todos os comentários. Ainda fazendo um adendo dentro do que nós estamos comentando, o Paulão Rezende, grande abraço para o Paulão que está acompanhando ao vivo conosco, ele posta o seguinte: na minha opinião, se fosse só o trajeto do passeio, seria uma situação controlável, mas muitos que têm charrete ficam judiando com a distância onde moram e fazem uma longa jornada do local onde mora até o trabalho, né? E deveria também limitar o trajeto do passeio, e aí o doutor Alexandre já mais ou menos contou para a gente. Só um adendo sobre isso, Pedro, pois se não, me permite? Pois não. Essa questão, ela realmente acontece do percurso do charretista da sua casa até o ponto de charrete. É evidente que porque a charrete não se teletransporta para o ponto de charrete. Então, isso acontece e muitas vezes esse é o único momento que o cavalo ele sobe morro. Porque uma das discussões mas o cavalo sobe morro, não sobe morro? No percurso, no passeio de charrete, o cavalo não sobe morro, o cavalo só anda em terreno plano. Mas isso acaba acontecendo quando é necessário que o charretista saia de sua casa e vá até o ponto de charrete. Então, uma das opções que também se discute é a criação de um espaço, talvez no Caltrim Clube, talvez atrás do estádio, não sei, uma opção como se fosse um estábulo, onde ficariam todos os cavalos dos charretistas e haveria um maior controle também por parte do poder público. Além de haver uma concessão, ou seja, os charretistas pagariam para a utilização do espaço público, de mais um espaço público, poderia haver uma maior fiscalização, porque todos os dias os animais chegariam e sairiam do estábulo. Então um fiscal da própria prefeitura poderia falar, olha, tal cavalo chegou de tal maneira, tal cavalo chegou machucado, ou tal cavalo chegou muito bem cuidado. Então essa é uma das opções que nós discutimos, mas tudo isso passa pelo crivo do executivo, passa por uma questão orçamentária, passa por uma questão de opção política também, por que não? O Pedro, dentro de tudo isso que a gente vai conversando aqui, vão surgindo novas ideias de pergunta. E hoje o programa é curto, porque o tanto curto de perguntas que nós temos, os telespectadores dando as suas opiniões aí também, né? Mas a primeira cidade do Brasil a fazer o passeio turístico de charrete é Petrópolis. Foi Petrópolis. E agora, em 2018, Petrópolis fez um plebiscito por ocasião das eleições. Ainda o povo de Petrópolis, os eleitores votaram se queriam ou não a continuidade das charretes em Petrópolis. 70% votaram não. Então lá, esse tipo de atividade vai ser, se ainda não foi, se ainda a lei já não está vigorando, mas a população votou em plebiscito pelo não à continuidade das atividades de charretes em Petrópolis. Então a gente vê que essa mudança de comportamento não é só daqui de Poços de Caldas, não. É do Brasil inteiro, nos lugares onde tem atividades, esse tipo de atividade de charrete, o povo não quer mais, o povo não quer saber disso mais. Maus tratos animais, sim, não tem outra forma. O animal caminhando para essa João Pinheiro, num asfalto de mais de 40 graus centígrados, com o sol em cima, a hora que o animal está descansando, ele está descansando no sol. A água que é colocada a ele para beber ali é uma água parada, uma água podre. Um animal que o doutor diz que faz o percurso, eu cansei de ver, doutor, e vejo porque eu faço caminhada por lado lá de baixo da João Pinheiro, as charretes indo para o véu das noivas. E eu fiquei sabendo que não é permitido. Porque agora você imagina, sair daqui da Urca e lá no véu das noivas, debaixo de sol. Tem que carregar 3 passageiros mais o charreteiro, 4. Eu vejo com 5 e até mais. E às vezes tem 3, mas são 3 pessoas gordas, enormes. Quer dizer, todo tipo de coisa que acontece, que isso aí as pessoas estão vendo. Eu cansei de ver e vejo
Se você for lá no ponto de charrete agora, você vai ver animal sem ferradura, animal faltando ferradura. Como é que um animal pode andar no casco numa avenida de asfalto quente? Ou seja, tudo isso as pessoas estão vendo, as pessoas filmam. Outro dia, tinha agora recente, num dia desses de chuvas atrás aí, um animal caído aqui na Avenida João Pinheiro, as pessoas passando, indignadas, filmando. Então tudo isso vai criando o quê? Uma certa revolta da população por causa desses maus charretistas. Não vou dizer que lá não tem bom, não. Tem excelentes charretistas que cuidam dos charretes, são cuidadosos, zelosos, mas tem ali os 2, 3, 4, 5, não sei quantos, que acabam depondo com a classe inteira. Então, os justos pagam pelos pecadores. Então, isso aí, a gente percebe, doutor, que é uma onda que vem vindo pelo Brasil afora. Aqui em São Lourenço existe também essa prática de charrete, e que o povo lá também está se mobilizando há muito tempo para acabar com isso. Ou seja, um efeito cascata que está pipocando pelo Brasil afora e até pelo mundo. Então, já não é uma hora de se pensar, doutor, em que se partir para o plano B? Algumas questões que o senhor falou, acho importante eu fazer um contraponto. Primeiro, com questão a Petrópolis, realmente ocorreu esse plebiscito, mas a atividade de charrete já voltou em Petrópolis, inclusive há uma ação do Ministério Público questionando a lei. Voltou por liminar? Sim. É porque um dos motivos é que a Prefeitura não conseguiu dar a destinação que a lei previa aos charretistas, né? E há uma questão da inconstitucionalidade da lei, mas eu não sei se essa questão da inconstitucionalidade ela foi discutida por parte da Procuradoria. Uma outra questão é que é real que há uma crescente preocupação mundial com a causa animal. A gente vê aí uma cultura veganista, vegetarianista, no sentido de que as pessoas estão mudando realmente o pensamento delas. Mas juridicamente nós temos duas situações. Uma que é a causa animal e uma segunda que é um patrimônio histórico, digamos assim, e cultural da sociedade ou da cidade. E juridicamente, o Supremo Tribunal Federal ele já se posicionou em algumas oportunidades a respeito disso. Um dos exemplos é a vaquejada, os rodeios. O STF veio e ele disse que é permitido a vaquejada ou os rodeios enquanto uma forma de expressão cultural. Chegou a ser proibido no tempo, né? Houve uma proibição. Mas muito rápido. Eles quiseram proibir, mas o STF rápido. Veio e disse que aquilo era constitucional, que o dispositivo ele se adequava à Constituição que veio depois da lei antiga. Uma outra situação bastante recente é que o STF também disse que é permitido o abate de animais para fins religiosos. Então, nós estamos diante de situações que pode ser que um dia essa matéria do veículo de tração animal ele chegue até o Judiciário, a Suprema Corte do Brasil, para que o Judiciário ele diga se essa matéria se adequa ou não à Constituição, e aí botando fim à discussão. Agora, com uma outra questão de que algumas situações que foram colocadas, doutor, com todo respeito, há algumas inverdades nisso. Com relação à água, de que a água está podre, a água é trocada todos os dias, várias vezes ao dia, a água está fresca, a água está limpa. Todos os cavalos estão ferrados, eu convido o senhor a sair daqui comigo no ponto de charrete. E se tiver um animal que não está ferrado, amanhã a gente volta aqui e mostra a foto, mas todos os animais estão usando ferradura. Todos. Há fiscalização no ponto, por parte de fiscais do próprio ponto, eles se cobram porque, como a gente colocou, nós sabemos que existem os maus exemplos. E eu tenho cobrado muito dos bons exemplos que fiscalizem e cobrem para que eles não se manchem com a imagem dos maus exemplos. Então, os bons exemplos hoje estão sendo as pessoas responsáveis por mudar a filosofia dos charretistas e mudar a imagem que eles passam para a população. Então, o convite fica a toda a população, né? A atividade de charrete é uma atividade aberta. Qualquer pessoa da sociedade pode chegar ao ponto de charrete e pedir para o charretista, com todo o respeito à educação que o animal merece e que o charretista merece, posso ver se o seu animal está usando ferradura? Ou o bridão está muito apertado ou o bridão está pouco apertado? O senhor pode me mostrar? Ou se a pessoa tiver, de alguma maneira, receio de ir até o ponto de charrete, pode me procurar na Rua Minas Gerais, número 521, na sala 6, eu vou junto até o ponto de charrete. E se o charretista estiver com um cavalo sem uma ferradura, ele será suspenso. Porque existe a previsão dentro do estatuto de que o charretista que não cumpre a normatização interna, seja de quantidade de passageiros, seja de uso da ferradura, seja com relação à utilização de chicote, ele é suspenso e se ele voltar a praticar
aquela infração, ele é expulso da atividade de charrete. Então, A gente acaba se deparando com um outro problema, doutor. Não que a gente deva, e realmente a gente não deve se pautar pelas redes sociais, né? Mas as redes sociais, vira e mexe, estão pulverizadas de fotos numa outra situação. Os cavalos fora do horário de trabalho sendo soltos nas ruas, comendo lixo, não é? Fuçando ali nas lixeiras de residências. Haja vista, eu já pude ver e não sei se é verídico isso, no Centenário, eu moro muito próximo ali à Avenida Irradiação, né? Então nós temos ali muitos charretistas que ali residem. E um outro detalhe, de que, e também é assunto de rede social, não estou me pautando por ela, existe 1 ou 2 detentores de um grande número de charretes. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bom, com relação aos animais que ficam soltos, é evidente que alguns, e a maioria dos charretistas, eles não são pessoas ricas, muito bem afortunadas, e não possuem um local adequado para guardar os seus animais. O cavalo é diferente de um cachorro, que a gente coloca dentro de casa, às vezes para dormir dentro da nossa cama. É um animal cama. de grande porte. Sim, né? sim, mas é exatamente por isso que às vezes não possuem um local adequado, e muitas vezes deixa solto, né? Seja para ele andar em algum terreno, enfim, para ele ter mais espaço. Como se fosse para pastar, mas não possuindo um pasto, como a gente está acostumado a ver em fazenda, em lugares grandes, o animal acaba pastando por onde ele quer, né, já que ele ficou solto. E eu já tive acesso a essas fotos de cavalo revirando em lixo, assim como às vezes nosso cachorro revira lixo, o que eu acho muito desagradável, evidentemente, eu não estou aqui para esconder nada. E essa é uma cobrança que a gente faz também deles. Perigoso, né, doutor? Porque, porque entre atropelar um cachorro num veículo e atropelar um cavalo... Mas além disso, Pedro, há também a questão da saúde humana. Porque muitas vezes, se o cavalo não está bem cuidado, não está devidamente vacinado, ele pode transmitir doenças. Sim. Né? Então, há essa preocupação. Só que o que nós precisamos, e eu bato muito em cima dessa tecla, o doutor também já trouxe alguns exemplos aqui, nós precisamos de fiscalização. Por quê? Se o doutor viu uma charrete passando com 5 passageiros ao invés de 3, seguindo aquilo que a lei determina, nós precisamos identificar aquele charretista que está descumprindo a lei. Porque é interesse da associação a gente conseguir afastar esse charretista. Então, quando eu digo que hoje os bons charretistas estão fiscalizando os outros, é nesse sentido. Mas nós precisamos também que o poder público venha. E venha e notifique, e multe, e afaste, e casse a licença daquele charretista. Porque nós não queremos passar a mão em cima da cabeça de charretista que não segue a normatização, que mancha a nossa imagem. A imagem dos charretistas, daqueles que querem ser bons, daqueles que querem melhorar, daqueles que querem se filiar à causa animal. Porque existem lá dentro esses. E seria muito melhor, eu sempre digo, porque a gente não precisa ficar nessa cultura de quem é a favor da charrete tem que ser contra a causa animal. Eu quero que as duas coisas se unam. Eu quero que venha a Associação dos Animais e dê cursos para os charretistas sobre saúde animal. Eu quero que o charretista ele se torne um defensor do animal. Seria muito melhor e provavelmente nós teríamos menos 80% dos problemas que nós já tivemos em postos de caudas envolvendo os cavalos. E a questão de a gente ouve dizer também de pessoas que detêm aí a posse de vários veículos. Ah, desculpa, eu esqueci de falar disso. Hoje o charretista que mais tem charrete dentro da associação, ele possui 2. Tá? Isso, qualquer pessoa pode ir até o Demutran e verificar, fazer essa verificação lá. O que existia antigamente é que as charretes elas possuíam placas, e as placas foram mudando e eu não sei como é que está a atualização por parte do município nesse sentido, de se está atualizado ou não, porque às vezes constam que ele tem mais de 2 placas, mas não é a placa que conta, é a charrete mesmo. E hoje o máximo que possui são 2, tá? Não possuem mais de 5, como algumas pessoas dizem, são 2. E qualquer pessoa pode ir até o Demutran e fazer essa verificação. Todos esses dados eles são públicos, porque o município, embora ele não fiscalize, ele detém todos os dados, todos os documentos que permitem com que a charrete transite em postos de caudas. Ok, nós temos mais um breve intervalo, o assunto realmente ferve, né? E o programa, o Dr. Carlos tem toda a razão, o programa vai ser curto, não é? E nós temos mais um intervalinho, vamos voltar já já.
Muito bem, de volta para o último bloco do quinto programa de hoje com o doutor Alexandre Contin. Eu já passei mensagens no intervalo aqui em off para o doutor Alexandre, não é? Que eu não vou replicar aqui no ar, porque não vem ao caso. Temos mais algumas coisas aqui, se o doutor Carlos e o doutor Alexandre me permitem. O Edson Roberto Herrera, bom dia a todos. Cavalo não é para andar no calor do asfalto. É fato que trata-se de maus tratos fazer os cavalos andarem no meio do trânsito, se estressando com os veículos e tal. E me perdoem pela opinião, mas contra fatos não há argumentos, ok? O Adriano Barbosa, sempre participando conosco. Bom dia, podemos comparar o carro da charretes ao famoso caso francês do arremesso de anões, onde a população se revoltou para eliminar o arremesso de anões sem consultar o anão. Confesso que eu não entendi, Adriano. Sinceramente, confesso que eu não entendi. A Maria Luísa Junqueira dizendo que tem que acabar mesmo com as charretes. Nosso bom dia, a Ana Santos está lá nos Estados Unidos nos assistindo, a Sandra Bertozzi também, a Patrícia Zangiacomi. Bom dia, parabenizo vocês pelo debate em alto nível. Creio que os nossos políticos poderiam seguir o exemplo de vocês, que apesar de posicionamentos diferentes, estão mantendo o debate em alto nível, que é sempre muito bom. Doutor, tanto o vereador Gustavo Bonafé, numa entrevista que eu assisti dele, quanto a vereadora Cissa, aqui, ao vivo, disse que estão sofrendo ameaças. Como que está isso? Eu acho gravíssimo. Gravíssimo. Primeiramente, gostaria de agradecer as mensagens de carinho, né, que chegam pelas redes sociais. E o debate ele é importante, um debate responsável, com respeito às opiniões contrárias e às favoráveis, e que vem de encontro exatamente com o que o senhor acabou de dizer com relação à ameaça. Assim que eu fiquei sabendo desse relato da vereadora Cissa, ela sabe disso, eu entrei em contato com ela, eu fiz questão de conversar pessoalmente com a Cissa. E eu disse, Cissa, isso não reflete o posicionamento da Associação dos Charretistas. De maneira nenhuma. A nossa democracia hoje, Pedro, ela passa por um momento muito perigoso, muito triste, de muita dificuldade. Nós tivemos casos de políticos que sofreram facadas, nós tivemos casos de vereadoras que foram assassinadas por agentes do Estado em razão de posicionamentos políticos. Então, isso não pode acontecer de maneira nenhuma em Poços de Caldas, seja por quem for, seja de que lado venha. Uma ameaça, ela não pode acontecer em razão de um processo político, em razão de uma expressão de democracia que é a criação de uma lei. Então, fiz questão de dizer a ela que isso não representava o posicionamento da associação, que nós gostaríamos de saber muito quem foi o responsável por essa ameaça e que, caso fosse interesse dela, que ela realmente procurasse as autoridades para que essa pessoa seja punida, porque a lei ela prevê o crime de ameaça, então é um caso de polícia mesmo, que deve ser averiguado, que deve ser resguardada a figura da vereadora, da mulher, da pessoa que está por trás daquele projeto de lei. E nós tivemos muito interesse de saber quem foi, para que nós pudéssemos tomar as medidas administrativas internas acerca dessa pessoa. Não é de hoje que a gente vê falar em Poços de Caldas da truculência dos charreteiros, dos charretistas, né? São tidos e havidos como pessoas truculentas. E o fato que o doutor mencionou no bloco passado aí, se qualquer um do povo observar qualquer erro praticado pelos charretistas, que o aborde e fale, tá sem a ferradura, o animal tá mancando. Eu, com todo respeito, doutor, eu acredito que poucas pessoas em Poços de Caldas se arriscam a abordar um charretista já pelo fato de ser publicamente uma pessoa tida à vida como bruto, como truculento, e a pessoa ali vai ter uma resposta que vai intimidá-la, porque nós estávamos falando agora de ameaça. A vereadora foi ameaçada. Há pouco tempo atrás, um senhor veio de São Paulo e quis abrir aqui em Poços de Caldas o tuk-tuk, né? Que tem em vários países do mundo, principalmente na Índia e outros países lá naquela região. E ele me relatou, eu fiz amizade com ele, e ele conversando comigo, ele me relatou que assim que ele abriu o escritório do tuk-tuk, um charretista entrou na sala dele e falou, o senhor veio acabar com a charrete aqui em Poços de Caldas?
Ele falou, não, eu vim dar mais uma opção. Quem quiser andar de charrete, anda. Quem quiser andar de tuk-tuk, anda. Eu também ouvi Cada esse um, relato né? da mesma pessoa. Então, o Pedro Ouvi Bertozzi está aqui corroborando com a minha Nem existe mais, até porque ele foi vítima da enchente, né? Aquela enchente acabou, esse senhor, ele trabalhava no banco em São banco, Paulo, ele tinha feito um acerto de contas e agora ele foi novamente convidado a trabalhar, ele voltou para São Paulo. E um tuk-tuk ficou aí na cidade, vendeu aí para um hoteleiro que está fazendo aí um passeio aí na cidade. Então, existe esse pavor, esse medo, esse receio da população em interagir com o charreteiro, exatamente por esses fatos passados. E eu quero dizer à vereadora que se ela foi ameaçada, como disse o doutor aqui, vamos tomar as providências, vamos identificar quem é que está ameaçando. A senhora vereadora tem o apoio da população de Poços de Caldas. A senhora está fazendo o seu papel de vereadora, defendendo aí os interesses da sociedade, os anseios da população. Então, isso aí a gente não pode aceitar de qualquer forma. Tenho certeza, o doutor aqui já se manifestou que é completamente contrário a esse tipo de coisa. E a gente acha que as coisas se resolvem dentro da democracia, dentro do jurídico, né? Nós estamos num país onde a lei prevalece acima dos interesses particulares. Então, doutor, o que o senhor acha a respeito desse tratamento na cidade de que o charretista ele é uma pessoa bruta, truculenta, ameaçadora? Eu acho que o termo correto não seria bruto. O charretista ele é rústico, né? Assim como uma pessoa, digamos, de roça, mais simples, mais da zona rural. Já ouvi várias vezes esse relato, mas isso eu entendo e eu gostaria que isso realmente mudasse. Até ouvi da boca de um vereador que é muito importante que só o fato de hoje eles se preocuparem em ter uma assessoria jurídica, ter um núcleo veterinário, já demonstra uma mudança de posicionamento. Já demonstra uma mudança de postura perante a sociedade. Então eu cobro muito deles e todas as pessoas do comércio, dos hotéis que os apoiam, também cobram a gentileza, também cobram a limpeza, e é isso que nós queremos. Então, qualquer pessoa, embora fique com esse receio inicial, eu convido-a de uma maneira também educada, né, porque muitas vezes se inicia um processo de embate de quem dá o start ali, e aí a pessoa responde muito pior. Então, de uma maneira educada, pedir realmente se pode ter acesso, me pergunta, olha, como é que funciona? Onde você vai andar? O cavalo está ferrado? Como é que você aperta o bridão? Você tem chicote aí? Se o charretista responder mal, eu convido, do fundo do meu coração, pode me procurar, porque os charretistas, eles me respeitam muito, até porque eles me pagam, então eles me respeitam muito para isso. Para que eu possa representá-los. Pode me procurar, eu estou na Rua Minas Gerais, número 521, na sala 6. Se qualquer charretista for ríspido, se qualquer charretista conduzir uma charrete com mais de 3 passageiros, se vê que o animal ele está sem ferradura, se vê que o animal está sofrendo, e aí nós tomamos as medidas. E aí eu mostro para a pessoa qual foi a medida que nós tomamos internamente. Olha, o charretista ele foi suspenso, ou o charretista ele foi expulso. Nós demos o exemplo aqui nos bastidores de um charretista que não faz parte mais das pessoas que conduzem as charretes, que teve alguns problemas com vício e que era muito agressivo, gritava muito. E até o doutor disse, olha, há muito tempo eu realmente não vejo, porque nós os afastamos. Eu assinei uma carta de afastamento, de suspensão, que ele só poderia retornar depois de passar por um curso, por um AA, enfim, por uma internação. Então nós temos esse tipo de postura internamente. Então qualquer charretista que descumprir qualquer coisa que eu falei aqui, porque eu não estou aqui para mentir, para enganar a população, essa não é a minha postura. O senhor é o defensor da categoria. Eu faço a assessoria jurídica deles, mas eu não estou aqui em nome disso, sujando a minha imagem, contando uma mentira. Sem dúvida. Tá? Então, se qualquer pessoa, na iminência de alguma ilegalidade, de descumprimento da lei, pode me procurar. Eu vou junto com a pessoa constatar o que aconteceu e a partir disso nós tomaremos as providências cabíveis e eu mostro qual foi a providência cabível a partir daquilo. Eu acho muito bacana esse seu posicionamento, mostrando que o doutor é um profissional da assessoria jurídica da entidade, não conivente com coisas erradas. Muito bem. Rapidamente, que o nosso tempo está estouradíssimo. Quero fazer
uma colocação do Tadeu Bento Dias, dizendo, sim, do centro da cidade, dizendo o seguinte: se houvesse fiscalização da prefeitura, não haveria tanta discussão assim. A prefeitura, pelo jeito, é totalmente isenta e omissa acerca dessa fiscalização. Pedro, eu acho que a fiscalização ela é muito importante, como em qualquer caso. Qualquer lei ela seria ineficaz se não houvesse por parte do poder público a fiscalização. E dois exemplos muito claros, inclusive em matéria de trânsito: cinto de segurança e beber e dirigir. Por que a pessoa ela bebe e deixa de dirigir? Quando ela sabe que vai ter blitz. Em Poços de Caldas, quando veio a lei, todo mundo continuava bebendo e dirigindo, João Pedro, bebendo e dirigindo, vários acidentes. Quando começou a ter fiscalização toda semana, todo final de semana, as pessoas passaram a se acautelar. E aí, realmente, a lei ela passou a ter uma eficácia perante a sociedade, ou seja, ela produziu um efeito na sociedade. Então, eu acho que é muito importante que haja por parte do poder público a fiscalização também das charretes. Que não é a função da população, embora eu convide a população a ir lá e olhar se o cavalo está ferrado, não é uma obrigação da população fazer isso. É uma obrigação do poder público. Seja da Polícia Militar do Meio Ambiente, seja por parte da Guarda Municipal, seja por parte dos órgãos de trânsito, mas ir lá e olhar, assim como para numa blitz e pede a CNH. O charretista possui uma CNH, um documento que habilita ele a conduzir a charrete. Então eu acho que é interessante o poder público ele vir, ele fiscalizar e ele mesmo aplicar as sanções, ele mesmo recolher o animal, recolher uma charrete, retirar a licença de um charretista que descumpriu, porque aí facilitaria inclusive o meu trabalho. E com certeza minimizaria e muito todas as infelicidades que nós já tivemos relacionadas à charrete. Lamentavelmente, o tempo assim está estouradíssimo, estou sendo cobrado aqui internamente, encerra, acabou o tempo. Alexandre, eu tenho certeza que nós teríamos mais um programa todo para abordar esse tema, ainda que a gente se depare com reações acaloradas nas redes sociais, que eu prefiro passar fora do ar, porque não vem ao caso aqui agora, né, doutor? Eu, particularmente, acredito que esse anteprojeto de lei não vai ser assinado com essa pressa que todo mundo imagina e deseja. Acredito que o prefeito deva empurrar isso aí um pouco, opinião minha. Mas que alguma coisa precisa acontecer para se clarear a situação, não resta a menor dúvida. Tive o prazer de receber aqui hoje, na edição do Jornal do Sul de Minas, Dr. Alexandre Contim, a quem eu agradeço muito a gentileza de ter aberto um espaço na sua agenda para estar conosco aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a abertura deste espaço para que possamos trazer aqui também a voz de outras pessoas, das quais muitas vezes não são ouvidas, e reforço a população que tento tratar do tema, embora eu seja assessor jurídico deles e talvez acabe em razão disso tendo uma parcialidade muito grande na discussão da matéria, mas tratar com muita responsabilidade. Porque embora seja a minha profissão, eu tenho a minha ética pessoal, a minha moral, e que eu acredito na causa animal e eu cobro muito deles que eles respeitem os animais, cuidem bem dos animais. Então eu estou tentando, eu deixo público esse meu comprometimento também com a população, de que eu estou tentando mudar a filosofia deles. De fazer com que eles tratem o trabalho com mais responsabilidade, os animais com mais responsabilidades e os humanos também com mais respeito. Então, contem comigo, toda a população que quiser me procurar, que quiser conversar, que quiser trazer uma sugestão, né, construtiva, não um discurso de ódio e agressividades vazias, porque em nada contribuem aqui com a discussão, que ela é muito importante. Eu também não acho que nós teremos uma resposta rápida e imediata por parte do Executivo, porque a pressa é inimiga da perfeição. Nós estamos buscando uma solução eficaz para que daqui 2 anos nós não temos que continuar discutindo essa mesma situação. Então, muito obrigado mais uma vez à TV Pós e a você que nos assistiu. A gente que agradece. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de sempre, viu? Obrigado, Pedro Bertozzi, obrigado a todos os telespectadores, obrigado, doutor. É um prazer conhecê-lo. Foi muito boa a nossa conversa, muito instrutiva. E finalizando, que São Jorge, né, montado em seu cavalo, né, possa nos proteger. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. E a você que se manifestou aí, parabenizando o programa, muito obrigado, viu? A gente se propõe realmente a fazer esse trabalho. Muito obrigado a você que esteve conosco e o nosso desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.